Este computador. Boa noite, quem está chegando agora. Boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem assistir a posteriori. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria mais uma vez, mais uma quinta-feira. Prepara a sua água fluidificada, água para ser fluidificada, minutos de sabedoria numa mão e preparando para despedidas. Vai embora o nosso querido aí, tormentos da obsessão. Mas não tem problema. Lembra, antigamente, Verônica, quando a mulher estava com o neném no colo, né, criança de 1 ano, e a barriga estava crescendo de novo, a minha avó era parteira, ela falava, oração de São Bento, um fora e o outro dentro. Então, aqui com a gente, meus queridos, minhas queridas, é igual a oração de São Bento. Nós estamos terminando um, mas já estamos com outro em gestação para começar a semana que vem. Hoje é dia 4 de setembro, capítulo 22, lições de sabedoria, encontro 239. Eu vou fazer a leitura da mensagem do Minutos de Sabedoria. A Verônica faz a prece e depois já faz as suas palavras iniciais. Lição 239, Minutos de Sabedoria. Diz o nosso pastorino: a vida é um canto eterno de beleza. Os homens complicam a vida e dificultam a existência, porque se acreditam diferentes uns dos outros. Mas a vida é uma só, e os homens todos somos irmãos. Portanto, não antagonize os outros. Distribua amor e compreensão a todos os que se chegam a você. Faça como o sol, que se dá a todos igualmente em raios benéficos de luz e de calor. Vamos orar. Elevando nosso pensamento ao alto e agradecendo a Deus por esta caminhada, de termos conseguido chegar até aqui, vencendo, aprendendo esses livros que passam pelas nossas mãos, com o intuito de, ampliando os nossos conhecimentos, ampliar também a nossa responsabilidade com relação à nossa conduta de pensamentos, palavras e comportamentos. Agradecendo ao Manuel Filomeno de Miranda e ao Divaldo Pereira Franco por esse trabalho árduo de nos trazer informações que alertam a nossa consciência. E agradecendo, rogamos também o amparo para a nova empreitada que iniciaremos na próxima semana. Que esses espíritos benéficos que hoje se encontram no além possam nos conduzir com seus olhares para que possamos extrair das informações aquilo que eles desejaram ao trazer a lume essas obras maravilhosas. A nossa oração de hoje, então, Senhor, é de gratidão pelas oportunidades que temos tido nessa reencarnação e rogamos que o seu amparo continue a nos envolver para que possamos continuar com passos firmes e fortes na sua direção. Que assim seja. Oi, gente. Vamos nós, então, encerrar esse livro, agradecendo aí a companhia de todos que foram, passo a passo com a gente, capítulo a capítulo, e contamos com vocês também na próxima semana para a gente iniciar uma outra obra muito, 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 muito boa do Manuel Filomeno de Miranda. Muito bem. A FEAC, como todos já comentamos aqui, todos devem estar lembrados, iniciou no dia 4. Deixa eu conferir aqui se foi 4. Foi 4 de agosto. Iniciamos um novo grupo de estudos, uma nova frente. Depois do grupo da Verônica, o grupo da Verônica é de 2 às 3, de 3h15 às 4h15, a Mônica e mais alguns companheiros iniciaram e está bombando o estudo do livro dos médiuns. Agora, no final de esse é agosto, eu falei no grupo do que o Luiz Eduardo coordena,
abrindo o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, grupo da Mônica, do Livro dos Médiuns, presencial. O do Luiz Eduardo, O Homem Integral, presencial. E na quarta-feira eu falei para um grupo de estudos que tem na FEAC, estudando, abrindo um livro extraordinário da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que é o Devassando o Invisível. Eu estava comentando com a Verônica, gravei, foi um estudo muito dinâmico, mas infelizmente eu esqueci de liberar o microfone. Ia postar no meu canal lá do youtube.com/Falcone Espiritismo, mas só para quem sabe fazer leitura de lábios. Não é o que é a realidade da maioria. Então, esse grupo de quarta-feira é um grupo muito bom e o livro é muito importante. Se você quiser participar dele, você que acompanha online aqui as nossas lives de quinta-feira, a gente passa para você também. É só deixar fazer contato aqui embaixo. A Verônica, a Mirinha ou eu captamos aí o seu pedido, ou entre em contato com a gente lá na FEAC e a gente passa o telefone da coordenadora, tá bom? Então vamos começar aqui, né? Partir para... Eu cantei a semana passada, vou cantar de novo hoje. Quem parte leva saudades de alguém. A benção é que a gente não fica chorando de dor, porque já tem outro na linha. Coloca na sua agenda o dia 27 de agosto foi o Devassando o Invisível. O dia 20 de setembro, presencial na FEAC, das 14 às... e começamos também, sábado passado, nós tivemos sábado atrasado. Nós tivemos um encontro com a equipe toda do SOS Preces, compareceu mais de 70% dos plantonistas, tivemos mais um curso básico e a palestra que foi proferida está sendo liberada no curso, está sendo liberada para os alunos do curso, e a palestra da noite com o nosso Vinícius lá de Belo Horizonte está no site no YouTube da FEAC, tá bom? Vale a pena, ele é muito dinâmico na sua fala, foi muito bom mesmo. Nós estamos lembrando então que no dia 20 de setembro tem o curso de passe e começamos também um curso básico. Se você quiser, está na segunda ou terceira aula, que vai acontecer agora no próximo sábado, 17h30, um grupo muito bom também. Quer dizer, na FEAC só não estuda, só não trabalha quem não quer. Vamos sair da preguiça. Eu fiz uma palestra que eu tinha feito, não sei se você assistiu, Verônica, eu tinha feito tem muito tempo, há uns 15 anos passados, chama Muquerela. Sabe o que você assistiu? Você sabe o que é Muquerela? Não sabe, não? Entra lá no YouTube da FEAC e assiste. Foi a semana... Que dia que foi, hein? É tanta data. Foi a última segunda de agosto. De agosto. Então foi dia 25. 25 de agosto, eu proferi uma palestra na FEAC, Muquerela. Falcone, o que é isso? Não conto. Tem que assistir. E lembra, assistir um vídeo espírita, seja da Verônica, meu, da Mirinha, da Márcia, do Fernando, do Pedro Paulo, da Ângela, de quem for, gostou? 3 Cs. Curte, compartilha e comenta, porque aí o algoritmo joga ele para cima. A Verônica então vai recapitular o capítulo 21, que foi experiência em comum, e logo em seguida nós começamos com o capítulo 22. Então, nesse capítulo 21, nós conhecemos a história do Evaldo, que depois de atitudes contrárias ao seu programa reencarnatório, se entregou a um processo depressivo, e esse processo levou a um encapsulamento por 10 anos no mundo espiritual. Uma situação realmente muito desafiadora. E o Manuel Filomeno de Miranda e o seu companheiro Alberto foram, junto com o doutor Orlando, acompanhar de perto uma cirurgia feita
do espírito Evaldo, para poder romper esses fios que juntos formavam esse casulo e que envolvia o espírito e o seu perispírito ali dentro. E isso para quê? Para dar início a um processo de libertação. Então, para que ele pudesse se renovar, era necessário que ele saísse daquele casulo, né, que estava inserido ali. E isso tinha que ser feito para que ele voltasse a ter a lucidez com a sua própria realidade, enfrentasse essa realidade e superasse os desafios encontrados até ali. Então, todo esse processo cirúrgico é relatado pelo Filomeno nesse capítulo, que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente conhece o que acontece aqui no plano material e a gente vê, mas lá também tem anestesista, lá também tem enfermeira, lá tem maca, lá tem centro cirúrgico, exatamente. Aqui é que é cópia de lá. Exatamente. E aí, ao término, o Filomeno e o Alberto se despedem do doutor Orlando e se dirigem ao gabinete do doutor Inácio, onde eles eram aguardados para que, a partir desse encontro, a gente possa entrar no último capítulo do nosso livro. Muito bom, Borom Bombom. Então, hoje, capítulo 22, espero que você tenha relido o capítulo 21 e tenha lido o capítulo 22 pelo menos 3 vezes. Se é a primeira vez que você assiste um encontro nosso, por que 3 vezes, Falcone? Orientação dos espíritos amigos. Primeira vez corresponde a uma injeção no músculo. Custa absorver. Segunda vez é uma injeção na veia. Opa! Já é mais rápido o entendimento. Terceira vez é uma anestesia lá, um arraque, né? Uma peridural. É direto na medula, aí espalha por todo o sistema nervoso central e periférico. Então, esse aqui é o objetivo. Diz então, começando o nosso Filomena, o último capítulo. A aprendizagem prosseguia, ampliando-me os horizontes do entendimento em torno do ser, do seu destino, das aflições e alegrias que são vividas ao largo do processo evolutivo. Em todo lugar, naquele pavilhão, que era apenas um dos 4 reservados aos alienados mentais que permaneciam vinculados às reminiscências terrestres e aos seus engodos, eu defrontava a lei de causa e efeito, no seu mistério de disciplina e educar, orientar e libertar. Libertar o espírito das amarras que o jugulam às heranças do primarismo, por onde passa ao largo da vilegiatura carnal. O homem é bom de português, é bom de língua portuguesa. Gente, então é um dos 4. Um dos 4. Ele ficou esse tempo todo, só teve acesso a um dos 4 pavilhões. Imagina se ele ficasse lá um ano. Ele escrevia uma enciclopédia Barça para a gente. Continua ele. Novos contatos permitiam-me penetrar em questões dantes jamais concebidas, que fazem parte da natureza humana e se cediam nas estruturas mais complexas do ser espiritual. A existência corporal é sempre um desafio dignificante, que deve ser vivida com elevação e respeito pelos postulados que facultam o crescimento interior no rumo da plenitude. Nem todos aqueles que se encontram mergulhados na neblina carnal dão-se conta do alto significado dessa concessão superior da misericórdia divina. Enquanto transcorre em clima de júbilos infantis, sem mais graves compromissos, predominam os encantamentos que logo passam. Assim se desenham os exercícios de autoaprimoramento, de autoiluminação, mediante o serviço do bem, o sacrifício das paixões, a renúncia das ilusões, o testemunho depurador pelo sofrimento. Bom, só o que eu acabei de ler dá um seminário, como eu costumo dizer de vez em quando. Quer dizer, estar encarnado, isso aqui não é uma colônia de férias. Vou beber todas, vou tomar todas, enquanto sou jovem, vou para farra, vou para rave. Ai, que bênção! De meia idade,
tem que correr atrás do lucro, porque ficou no prejuízo. É trabalhar, vem à faculdade, vem ao mercado de trabalho, constituir família ou não, conseguir o seu espaço, adquirir casa própria ou não, ficar no Brasil, viajar para o exterior, e é um desafio. E quando os cabelos começarem a ficar branco, igual o da Verônica tá branco, se tivesse pretinho igual o meu assim, né? Vai anotando aí. O que acontece? Começar a arrepender pelas bobagens que fez, pela perda de tempo. E tem muita gente que chega para mim na FEAC e fala: ai, Falcone, eu vou dar uma pausa, estou aposentando da doutrina espírita. Eu digo: não tem aposentadoria, não. Ivone trabalhou até o último suspiro, Chico trabalhou até o último suspiro, João Nunes Maia, Zilda Gama, Divaldo, e você querendo aposentar? Mas está tudo certo, é o seu ponto de vista. Agora, o sofrimento que você enfrenta, que eu enfrento, não é castigo, de jeito nenhum. A dor é uma santa enfermeira que nos ajuda a lembrar de Deus. Então, queridos, vamos reclamar menos, trabalhar mais e servir sempre. Continua ele. Anestesiado pelos vapores do organismo, o espírito transita sem responsabilidade, comprometendo-se e despertando para os necessários resgates até adquirir a consciência de si mesmo, definindo-se pela marcha ascensional sem estágio dos patamares de sombra e de dor. O tropismo divino atrai-o, fascina-o, poderoso e absorvente, fazendo-o superar os atavismos ancestrais e romper as vigorosas redes defensivas retentivas ou da retaguarda. Este processo de libertação de quê, Falcone? De si mesmo. É às vezes penoso, feito com suores e lágrimas, oferecendo logo depois o prêmio da harmonia, da superação dos instintos e dos tormentos. Empenhar-se com acendrado interesse pelo conseguir deve ser a meta de todos nós, que ainda nos encontramos vinculados aos vícios milenares, prejudiciais e acelvajados. Dona Anita fala sempre: podia ser pelo amor a nossa evolução, mas a maioria de nós preferimos os caminhos da dor. Se eu fumo, relaxa, mas acaba com os meus pulmões. Se eu bebo, eu durmo mais tranquilo e acordo na mão da turma que bebe junto comigo. E depois, chega no mundo espiritual, não tem tabacaria nem botequim, tem que voltar. Ontem eu era vampirizado, agora eu sou vampirizador. Temos que ter muito juízo e bom senso. E ali naquele lugar, ele teve a oportunidade de conhecer abnegados servidores anônimos que se encarregavam de tarefas humildes, umas aparentemente insignificantes outras, nas quais investiam todo o amor e alegria, procurando ser úteis, intensificando propósitos de sublimação e aguardando confiantes o futuro, porque ele não só acompanhou o processo de restabelecimento dos espíritos internados, como também viu todo o trabalho que é feito ali, a seriedade, o carinho, o acolhimento que todos aqueles espíritos recebem desses abnegados trabalhadores que estavam ali no sanatório. Espíritos que na terra haviam envergado a túnica do destaque social, mantido nas mãos a adaga do poder, transitado entre honrarias e louvores, agora se encontravam mergulhados na simplicidade, por onde recomeçavam o desenvolvimento ético-moral para a construção superior de si mesmos. Que Jesus fala, né? Para que a gente possa ser humilde, é aquele que é o maior, é aquele que serve a todos. Por outro lado, ele também encontrou testemunhos de renúncia incomparáveis,
em que almas nobres aguardavam a recuperação dos seus afetos, para somente depois ascenderem a planos mais elevados e desfrutarem de bem-estar. Então a gente viu no decorrer do livro mães que acompanham filhos, esposas que acompanham maridos, espíritos que poderiam estar numa outra esfera, num outro tipo de trabalho e que abrem mão disso para ajudar os seus queridos a sair daquela situação em que eles se encontram. Então, esse serviço de auxílio ao próximo sofredor, em nome do amor, exige desses espíritos sacrifícios contínuos, mas possui um significado essencial em detrimento das próprias alegrias que adiavam, a fim de que os seus júbilos não se assentassem no esquecimento das lágrimas que os aguardavam para enxugá-las. Como é que alguém vai conseguir ser feliz vendo alguém que é querido ao seu coração na infelicidade? Né? Não tem jeito. Um mês se havia passado. Então, essa história toda que nós contamos aqui desde o primeiro capítulo, o Filomeno está dizendo que foi um mês que ele estagiou lá no Sanatório Esperança. E foram carinhosamente recebidos. Olha que interessante. Nós começamos a estudar esse livro em março. Estamos terminando em setembro. Olha o tempo que a gente levou para um mês de trabalho do Filomeno. 6 meses. Tá vendo? Então, com esse saldo credor na economia dos sentimentos, ele se encaminhou aonde? Ao gabinete do Dr. Inácio Ferreira, a fim de informá-lo que no dia seguinte ele ia retornar à comunidade onde ele morava para prosseguir no desempenho das atividades que lhe diziam respeito. O médico berabense, então, o recebeu com alegria e explicando que Eurípides Barçanufo, recordando que o prazo do estágio do Filomeno terminava, havia convidado a ele e a outros amigos para se reunirem na sua residência a fim de participar de um encontro informal de despedida, o que ocorreria naquele mesmo dia às 20 horas. O Filomeno não pôde esconder o entusiasmo, que por pouco não o levou às lágrimas. Reconheço as deficiências que me tipificam o processo espiritual e receber tão generosa deferência representava minha alta responsabilidade em relação àquele momento e ao futuro que me aguardava. É um carinho, né? Um cuidado, uma conservação de uma amizade que tem ali para fortalecer esses laços de amizade, seriedade do Filomeno no trabalho dele, o reconhecimento pelo que ele está fazendo. Então o Eurípides queria promover para ele esse encontro de despedida. Assim, busquei o caro Alberto, a fim de visitarmos os enfermos e novos amigos com os quais travava contato naquele período, deixando-lhes exteriorizados os meus sentimentos de gratidão e votos de breve recuperação das dores pungitivas que alguns excruciavam, pórtico, porém, de inefáveis alegrias que os esperam. Eu comentei um estudo outro dia, palavras de Mateus dizendo que todas as nossas ações na Terra nós reencarnamos com um barbante limpo, que é a mente cerebral limpa, o cérebro físico. E nos é entregue um barbante. Cada ação nossa é um nó que nós damos ou um nó que nós desfazemos. Esse barbante vem com alguns nós que são as nossas tendências inconvenientes de outras encadernações, de outras encarnações. E nessa encarnação, se eu fui déspota, se eu fui egoísta, se eu fui ladrão, se eu fui... já vem uns nozinhos prontos para eu desatar. Então eu posso tanto desatar nós, como eu posso criar novos nós. Então essas pessoas que trabalharam na terra, na mediunidade, mas que serviram a Deus e a Mamon, como está no Evangelho, deram os nós bem apertados. Então agora no mundo espiritual, já começando a bambear os nós, para na próxima encarnação desfazer. Porque o que é da carne é da carne. O que é do espírito é do espírito. O que eu aprontar aqui, eu não vou desaprontar no mundo espiritual. Eu posso lá me preparar mais para na próxima encarnação aquela tendência voltar e eu desatar aquele nó do passado. Não tem mágica, não tem Harry Potter. Eu costumo dizer, eu gostaria muito de ter aquela varinha Lumos. Ia ser uma bênção. Mas isso é fantasia, isso é distração.
Agradeci-lhe penhorada a gentileza com que me houvera recebido no primeiro dia, confiando-me... Não, peraí. Pulei um pedaço assim. Fomos ao encontro de Almério, que Ô, Falcone, quando você for citar agora os personagens, eu tenho o capítulo que se refere. Tá. Se eu puder falar logo depois, por exemplo, ele vai falar do Almério, é o capítulo 5, que aí quem quiser voltar lá para lembrar da história, porque ele agora vai fazer uma visita a todos os pacientes, então ele vai citar nesses parágrafos cada um deles, tá? Melhor do que isso, só 2 disso. Fomos então ao encontro do Almério, capítulo 5. Que se apresentava com excelente disposição psíquica e continuava no atendimento aos visitantes do pavilhão. Agradeci-lhe penhorada a gentileza com que me houvera recebido no primeiro dia, confiando-me a sua história rica de lições, ajudando-me a resguardar-me das próprias mazelas. A gente aprende com os acertos e os equívocos nossos. Aprendemos com os acertos e os equívocos dos outros. Logo mais, restabelecemos o contato com o Dr. Leôncio. 7. Capítulo 7. Que se conscientizava a cada novo dia com mais amplo tirocínio dos deveres para com a vida e para consigo mesmo, em vez da intolerância e do radicalismo que invariavelmente ocultavam os conflitos graves que logo se exteriorizavam assim que tenham oportunidade. Terceiro, junto a Ambrósio. 11. Capítulo 11. A prece de reencontro moral e de fraternal sentimento solidário foi a contribuição única de que dispusemos para expressar a simpatia e ajuda, confiando-o à inalterável bondade de Deus. João 4:8. Deus é amor. Igualmente, ao lado do Dr. Agenor. 14. Capítulo 14. Reflexionamos em silêncio a respeito dos tesouros do conhecimento que aplicamos incorretamente e das duras consequências que advêm dessa inditosa conduta. Quem procura encrenca, acha encrenca. Quem procura luz, acha luz. Apesar de hibernado, sem poder exteriorizar as aflições que o martirizavam, vivia-as mentalmente por meio do processo das evocações constantes e automáticas. O tempo lhe seria o auxiliar milagroso em favor do despertamento para os novos desafios que deveria enfrentar. O reencontro com Licínio 13. foi enriquecido de alegrias face às conquistas do digno trabalhador do bem, que se soube apagar a fim de que brilhasse a luz da verdade por meio dos seus atos. O seu riso generoso e fácil permanecia em minha memória como sinal de vitória após o dever retamente cumprido, agora se lhe descortinando infinitas outras possibilidades de crescimento interior. A gente vê até aqui que tem uns que já começam o seu processo de recuperação, outros nem tanto, né? Quando ele chega perto de um, o que ele pode fazer? Fazer uma prece, envolver aquele ali numa prece, porque o tratamento ainda está em andamento, ainda não teve o despertamento. Mas é muito interessante essa gratidão, né, de ter retornado nesses companheiros e se despedido deles também, agradecendo pela experiência desses espíritos, a experiência dos espíritos, que serviu de experiência para o Filomeno também. E ele continua falando da Dona Idelgarda, que está lá no capítulo 15, que recebeu-nos com sensibilidade, convidando-nos ao retorno assim nos fosse possível, a fim de participarmos não apenas das atividades hospitalares, mas também dos labores espirituais que desenvolvia na crosta terrestre ao lado dos amigos. Olha que coisa legal. Quer dizer, volta aqui para o hospital, mas também para trabalhar com a gente na Terra, né? Jovial e confiante, avançava no rumo da grande luz, sem olhar para trás, investindo amor e tenacidade no desempenho dos compromissos que agora lhe diziam respeito. O irmão Gustavo Ribeiro, o capítulo 16, apresentava-se mais animado, embora os vínculos profundos que ainda mantinha com o lar e o peso do arrependimento que o esmagava.
A prece de reconforto moral e de encorajamento que fizemos ao seu lado foi a forma de que dispunhamos no momento para agradecer-lhe a lição de vida que nos oferecera como advertência para a própria indigência. Buscamos também a presença de Honório, capítulo 17, encontrando-o no lento processo de conscientização após os duros transes passados que ainda prosseguiam em forma de fixações mentais e pungentes. Não nos esquecemos de Agenor, capítulo 14, cuja mãezinha nos encantara com seu testemunho de fidelidade e proteção ao filho rebelde e que permanecia em sono profundo, visitado pelas imagens perturbadoras da conduta irregular. Fomos agradecer também ao Dr. Orlando Bessier, capítulo 20, a confiança e a generosidade que nos dispensara, pedindo-lhe permissão para rever o Dr. Evaldo, aquele do casulo, e orar ao seu lado, a fim de o envolver em vibrações de esperança e de recuperação, no que fomos gentilmente atendidos. Diante de cada um desses irmãos e de outros tantos, agradecemos a Deus a oportunidade de aprender com eles, sem a necessidade de experimentar os mesmos sofrimentos por que passaram e ainda sofriam, face à lucidez que nos acompanhava. A verdade é que em toda parte, o amor abre o seu elenco de possibilidades de serviço e de renovação em convite perene para a felicidade. É o que o Falcone falou agora há pouco. A gente aprende com os nossos erros e acertos e também do próximo. É um desafio constante. É um desafio constante. Por isso, vamos perseverar, né? Não podemos desanimar. Podemos, mas não devemos desanimar de maneira nenhuma. À medida que a noite se anunciava, ao lado do incansável Alberto, que se nos houvera transformado em verdadeiro benfeitor, experimentava já os sentimentos de saudade e de reconhecimento pelas admiráveis lições aprendidas no pavilhão que nos hospedara naquele breve período. Agradecendo ao companheiro vigilante e prestimoso, recolhi-me ao apartamento a fim de preparar-me para o encontro com o fundador do Hospital Esperança, conforme delineado. À hora estabelecida, Dr. Inácio Ferreira e Alberto vieram buscar-me para o convívio feliz. Somente então dei-me conta de que o missionário sacramentano residia em área próxima ao hospital e não em alguma das suas dependências. Lembra lá daquele capítulo que nós mostramos? O mapa da instituição? Do hospital. Capítulo 2. Capítulo 2. Se quiser voltar, vai falar do Sanatório Esperança. Capítulo 2. Aí a casa do Eurípides Barçanufo está lá em cima, no centro, em cima, um pouquinho à esquerda. Ela está ali. Somente então dei-me conta que ele estava ali. Desde quando desencarnara que se empenhara em dar prosseguimento à edificação de uma comunidade dedicada ao amor e ao estudo da verdade, que houvera iniciado antes do mergulho no corpo. Então ele começou esse trabalho, queridos, no século XIX. No século XIX que ele começou isso. Lá atrás. E eu, conseguindo, ao largo dos anos, receber nas diversas edificações familiares e amigos mais recentes, tanto quanto de épocas recuadas. Lembrando que Eurípides Barçanufo está lá, dentre outros, lá no livro Ave Cristo. Ele é aquele escravo, aquele cristão que é esquartejado pelos 4 cavalos a mando da autoridade romana. Eu parei em Universal? Ministério Iluminativo? Ministério Iluminativo. Assim iniciando a fraternidade mais ampla entre eles, pródromo daquela que será a Universal. Podia-se dizer que se tratava de um bairro na cidade espiritual, com magnífico traçado urbanístico e rica paisagem luxuriante, na qual se experimentava a harmonia
entre as realizações do espírito e o ambiente geral, produzindo refazimento e inefável bem-estar por toda parte. As residências estão ali, não é só a casa do Eurípides, é um bairro conglomerado, é um condomínio. As residências encontravam-se bem distribuídas, com expressivas dimensões e jardins que as uniam, tanto quanto largos espaços para encontros e convivência em grupo. Noutra área, destacava-se um amplo edifício escolar, no qual se encontrava um dístico expressivo enunciando tratar-se do educandário Allan Kardec. Muito interessante, né? Muito. Ó, a gente só o hospital, a gente já ficou assim, de boca aberta da estrutura e do tamanho. E saber que além da área do hospital ainda tem muito mais coisa, né? Ele foi professor em Sacramento, né? Não ia deixar, tendo espaço, condições e equipe, não ia deixar de modo nenhum a oportunidade de educar mentes para as próximas reencarnações. E o Filomeno disse que ele não cabia em si de contentamento e surpresa diante daquilo tudo que ele estava vendo. E o doutor Inácio, percebendo o espanto, sorriu e informou para ele, porque ele ficou espantado na hora que ele viu lá o educandário Allan Kardec, né? E aí o doutor Inácio então esclarece. Esse instituto foi o modelo no qual Eurípides se inspirou para erguer o seu equivalente em Sacramento no começo do século XX. Aqui, em momentosos deslocamentos espirituais, olha que interessante, ele vinha abastecer-se de energias e conhecimentos mediante desdobramento parcial pelo sono físico para desenvolver novos padrões pedagógicos à luz do espiritismo, vivendo grandioso pioneirismo em torno da educação. Vale lembrar que na época do Eurípides, as escolas as turmas eram separadas, só meninos e só meninas, às vezes até em turnos diferentes. E o Eurípides foi inovador fazendo as turmas mistas, de meninos com meninas. E muita gente em Sacramento, muitos pais, tiraram filhos da escola porque não concordaram com isso. Então ele vinha com uma inovação pedagógica muito grande que durante um tempo foi muito difícil de ser aceito naquela sociedade, porque vinha quebrando parâmetros que já vinham de séculos, né? Então aqui está mostrando para a gente que ele ia no mundo espiritual em desdobramento, aprendia, via muitas coisas e voltava para poder implantar ali, né? E diversos daqueles seus alunos de então, ora aqui se encontram trabalhando o quê? Na divulgação da metodologia do ensino moderno, ampliando a visão da liberdade, com responsabilidade nas grades pedagógicas. A obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Né? Não foi com a varinha do Harry Potter que ele criou, né? Nem lá no mundo espiritual, nem a escola aqui. E ele continua dizendo que o educandário tem vários setores que se iniciam no atendimento maternal, passando pelo jardim de infância e prosseguindo através da preparação primária, secundária e universitária. Há lugar para todos os níveis etários, quer dizer, de idade, né, quando o espírito desencarna, conforme os padrões terrestres, e aqueles que desencarnam em diferentes idades, quando para cá são trazidos, dispõem de competente atendimento de acordo com as suas necessidades. É o que o Divaldo fez na Mansão do Caminho. Divaldo desencarnou, estão lá as escolas funcionando normalmente. Passam mais de 5.000 pessoas por dia na Mansão do Caminho. E se a gente for saber os bastidores, ele já estava planejando isso há muito tempo para poder chegar aqui. Ele já estava com o projeto pronto, né? Lá no mundo espiritual, para chegar aqui e botar em prática. Haviam caminhado, então, entre jardins e alamedas bem cuidadas por quase 1 quilômetro, desde que saíram da porta central do pavilhão do hospital que nos alojava. E diante dos meus olhos, alargava-se a comunidade, amor e conhecimento da verdade, que era o nome daquele local. Perpassavam no ar da noite suaves e quase inaudíveis melodias que nos estimulavam a alegria e aos sentimentos superiores, produzindo vibrações de harmonia em nosso mundo íntimo.
Quando chegamos à ampla residência do benfeitor gentil, este veio receber-nos à porta e fez-nos adentrar com amabilidade que nos sensibilizou, reconhecendo a ausência de méritos de nossa parte. Na sala de largas janelas que permitiam a entrada do perfume exterior das flores em explosão de primavera, iluminada, amplamente encontravam-se inúmeros espíritos joviais que nos receberam com verdadeiro e natural contentamento. O anfitrião nos apresentou a todos, um a um, mestre de cerimônia, entretecendo ligeiro comentário a respeito de cada qual. Eram familiares da última existência física, amigos queridos, ex-alunos, cooperadores devotados, médiuns que auxiliavam na psicoterapia espiritual com sofredores desencarnados, enfim, membros da grande ordem do amor universal. Ele veio ajuntando esses espíritos todos ao longo das muitas reencarnações. Deixando-me inteiramente à vontade, convidou-nos a sentar e, com a naturalidade que lhe era a natural, habitual, explicou-nos a todos que o encontro tinha por objetivo agradecer a nossa visita e entretecer breves comentários em torno do cristão no mundo, especialmente do cristão espírita enriquecido pela terceira revelação. Todos concentramos os olhos e a atenção no emérito trabalhador de Jesus, que, sem mais delonga, considerou: todo conhecimento superior que se adquire visa o desenvolvimento moral e espiritual do ser. Não é livro que comprou, leu e colocou na gaveta. A fé sem obras é morta. No que diz respeito às conquistas imortais, a responsabilidade cresce na razão direta daquilo que se assimila. Ninguém tem o direito de acender uma candeia e ocultá-la sob o alqueire, quando há o predomínio da sombra solicitando claridade. A consciência esclarecida, portanto, não se pode omitir quando convidada ao serviço de libertação da ignorância de outras em aturdimento. Nós somos células pulsantes do organismo universal. E quando alguém está enfermo, debilitado, detido no cárcere do desconhecimento, o seu estado se reflete do conjunto, solicitando cooperação. Jesus é o exemplo dessa solidariedade, porque jamais se excusou, nunca se deteve, avançando sempre e convidando todos aqueles que permaneciam na retaguarda para segui-lo. Esse é o compromisso do ser inteligente na terra e no espaço. Socorrer em nome do amor os irmãos que se detêm engastulados no erro, no desconhecimento, na dor. Lembrando, que esse erro ele é temporário, mas que muitas vezes precisa de uma mão estendida para ajudá-lo a sair desse erro. Com certeza. A humanidade, desde priscas eras, tem recebido a iluminação que verte do alto. Nunca faltaram os missionários do bem e da verdade, conclamando a ascensão, a superação das imperfeições morais. Em época alguma e em lugar nenhum, deixou de brilhar a chama da esperança em nome do nosso Pai, que enviou os seus apóstolos ao planeta, a fim de que todas as criaturas tivessem as mesmas chances de autorrealização e de crescimento interior. Todos eles, os nobres mensageiros da luz, desempenharam suas atividades em elevados climas de enobrecimento e de abnegação, que deles fizeram líderes do pensamento de cada povo, de todos os povos, que são referências para nós até hoje, que são estudados, que são citados, dessas grandes personalidades pelo mundo afora. Mas foi, no entanto, diante de todos eles, Jesus quem melhor se doou à humanidade, ensinando pelo exemplo de dedicação até a morte e oferecendo carinho até hoje, aguardando com paciência infinita que as suas ovelhas retornem ao aprisco. Apesar das suas magníficas lições, o ser humano alterou o rumo da sua proposta de lítima fraternidade, promovendo guerras de extermínio, elaborando castas separatistas, elegendo ilusões para a conquista do reino terrestre. E sabendo, por antecipação, dessa peculiaridade da alma humana, o Mestre prometeu o quê? O Consolador,
que viria para erguer em definitivo os combalidos na luta, permanecendo com as criaturas até o fim dos tempos. E o Consolador veio. Ao ser apresentado no Espiritismo, surgiram incontáveis possibilidades de edificação humana, pelo fato da doutrina abarcar os vários segmentos complexos e profundos da ciência, da filosofia e da religião, contribuindo em todas as áreas do conhecimento e da emoção para o desenvolvimento dos valores eternos e a consequente consolidação do reino de Deus na Terra. Inclusive, na época em que a codificação surgiu, século XIX, na Europa, a população daquela época andava meio afastada da religião, aprofundando somente na ciência. Hoje, Quando a doutrina espírita chega com esse tríplice aspecto, então, e assim, né, com esse tríplice aspecto, esses pezinhos bem fincados, né, Falcone, com uma estrutura muito sólida, deu uma balançada na sociedade ali. Então ele está falando aqui daqueles muitos que vieram para fazer o trabalho. Kardec mesmo foi um terreno muito árduo para poder desenvolver tudo isso. E expandindo-se essa codificação kardeciana, porque surgiu ali, mas expandiu para o mundo todo, as multidões esfaimadas de paz e atormentadas por vários fatores, acercaram-se e continuam abeberando-se na fonte generosa e rica para serem atendidas, sorvendo seus sábios ensinamentos. Porque o que a doutrina espírita veio fazer? Veio nos clarear aquilo que Jesus já havia dito, né? E nos fazer com que o entendimento ficasse mais acessível do que daquela época. Passado tantos séculos, a humanidade já estava num outro patamar que poderia, né, frutificar mais ainda o Evangelho do Cristo. O objetivo era ele. Não é mudar aquilo que Jesus falou, né? É apenas esclarecer e fazer com que o entendimento seja mais amplo. Quando, porém, deveriam estar modificados os rumos convencionais estabelecidos, a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, o trabalho de amor na família que se expande, começam a surgir desavenças, ressentimentos, conflitos, campanhas de perturbação e ataques grosseiros, repetindo-se as infelizes disputas geradas pelo egoísmo e pela vã cegueira das paixões dissolventes, conforme ocorreu no passado com o cristianismo, destruindo a sementeira ainda não concluída e ameaçando a ceifa que prometia bênçãos. Espíritos uns, possuídos pelo desejo de servir, mergulham no corpo, conduzindo expectativas felizes para ampliar os horizontes do trabalho digno. Mas, vítimas de si mesmas e do seu passado sombrio, restabelece as vinculações enfermiças, tombando nas malhas bem urdidas de obsessões cruéis, vitimados e perdidos, que foram vários exemplos que a gente viu no decorrer do livro. Outros mais que deveriam ser as pontes luminosas para o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, assodados na inferioridade moral, comprometem-se com os vícios dominantes do mundo e desertam das tarefas redentoras. Diversos outros ainda, preparados para divulgar o pensamento libertador, deixam-se vencer pelo bafio do egoísmo e do orgulho que deveriam combater, tornando-se elementos perturbadores, devorados pela ira fácil e dominados pela presunção geradora de ressentimentos e de ódios. Ele está falando aqui para os espíritas porque o objetivo dele aqui é alertar os espíritas, né, Falcone? O trabalho ali que foi feito nessa comunidade, então quando o Filomeno traz isso para a gente, é para poder despertar a gente mesmo, abrir os nossos olhos. E nós vamos ver que se isso for lido no meio protestante, vai servir também. E para isso. Se for lido no mundo católico, no mundo budista, todo lugar tem aqueles que estão trabalhando a favor e aqueles que estão trabalhando contra. A paisagem que deveria apresentar-se irisada pela luz do amor, tornara-se sombreada pelos vapores da soberba e do despautério, tornando-se palco de disputas vis e de promoções doentias do personalismo, longe das seguras diretrizes do legítimo pensamento espírita. Quantos companheiros nariz empinado acham que são mais importantes do que são realmente? Quantas instituições que criam feudos, se fecham, quem frequenta aqui não pode frequentar lá, aquela história toda. Quantos agrupamentos que dentro da própria instituição, eu frequento a reunião mediúnica da Dona Verônica, eu frequento a reunião mediúnica da Dona Jussara. Ué, que isso? E o grupo é concorrente do outro. Na minha reunião vai mais gente que na da outra.
fica aquela disputa. É a politicagem do mundo que nós estamos trazendo para dentro do centro espírita. O que estão fazendo aqueles que se comprometeram a amar, ajudar, se reciprocamente, fortalecendo as certezas da imortalidade do espírito e da justiça divina? Nós viemos aqui para, temos que pensar nisso. Enleados pelos vigorosos fios da soberba e da presunção, creem-se especiais e dotados com poderes de a tudo e a todos agredir e malsinar. Eu proferi um estudo para Belo Horizonte para a associação dos SOS Preces, e eu comentei os 10 desafios do espírita nos dias de hoje. Um deles é a soberba. Aí eu virei para a Kátia, que é a coordenadora lá de Belo Horizonte, e falei: Kátia, na última quinta-feira, os espíritos fizeram umas revelações na FEAC. Menina, temos que atualizar a doutrina espírita. E dei uma risada. Porque tem gente falando isso. Nem estudou Kardec direito, conhece, está arranhando a casca do coco e já quer mudar o gosto da água que está dentro. Enleados pelos vigorosos fios da soberba e da presunção, estou repetindo, creem-se especiais e dotados com poderes de a tudo e a todos agredir, malsinar, corrigir. Ei, tu, chegam para lá, puxa tu para cá. Você está jogando um jogo de xadrez, Falcone, com os seus sentimentos, com os seus conhecimentos, com os seus comportamentos. Se eu vejo a Verônica fazendo ou falando algo inconveniente, eu posso alertá-la. Se ela me vê fazendo algo inconveniente, pode me alertar. Mas, acima de tudo, eu preciso. Nós já temos, cada um de nós, os recursos necessários para criar juízo. Essa encarnação é uma oportunidade extraordinária. Como consequência dessa atitude enferma, estão desencarnando muito mal incontáveis trabalhadores das lides espíritas que, ao inverso, ao contrário, deveriam estar desencarnando com asa de anjo. O retorno de expressivo número deles ao grande lar tem sido doloroso e angustiante, conforme constatamos nas experiências vivenciadas em nossa esfera de atividade fraternal e caridosa. É para isso que existe a colônia Esperança. Será que tem uma colônia para receber os católicos? Tem. Para receber os zoroastristas? Tem. Claro que tem. O silêncio em torno da questão já não é mais possível. Por essa razão, anuímos que sejam trombeteadas as informações em torno da desencarnação atormentada de muitos servidores. A quantidade de espíritas que eu convivi com eles encarnados, que desencarnam e, quando voltam às comunicações, lamentam o tempo perdido. Já o Falcone, juízo. Então, nós temos que pensar isso. Temos que pensar o quanto estamos valorizando ou não. Servidores da nova era em direção aos demais combatentes que se encontram no mundo, para que se deem conta de desencarnar e desvestir-se da carne, libertar-se dela e das suas vinculações. Porém, é realidade totalmente diversa e de desafio na sua realização. O digno missionário silenciou por breves segundos, logo dando curso aos seus enunciados. Felizmente, nos confortam o testemunho de inúmeros heróis do trabalho, os permanentes exemplificadores de caridade, a constância no bem pelos vanguardeiros do serviço dignificante, os ativos operários da mediunidade enobrecida e dedicada ao socorro espiritual, os incansáveis divulgadores da verdade sem jaça e sem prepotência, que continuam no ministério abraçado em perfeita sintonia com as esferas elevadas, de onde procedem. Quem assume compromisso com Jesus, por intermédio da revelação espírita, não se pode permitir o luxo de o abandonar na curva do caminho e seguir a sós, soberbo com o dominador, porque a morte o aguarda no próximo trecho da viagem e o surpreenderá conforme se encontra, e não se dará conta de quanto deveria estar
melhor mais tarde. A transitoriedade, quer dizer, a fragilidade nesse trânsito da indumentária física, é convite à reflexão em torno dos objetivos essenciais da vida, que a cada momento altera o rumo do viajante, de acordo com o comportamento a que se entrega. Ninguém se iluda, diz ele, nem tampouco iluda aos demais. A consciência, por mais se demore anestesiada, sempre desperta com vigor, convidando o ser ao ajustamento moral e à regularização dos equívocos deixados no trajeto percorrido. Todos quanto aqui nos encontramos reunidos, naquela assembleia ali, conhecemos a dificuldade do trânsito físico, porque já vivenciamos diversas vezes e ainda temos vivo na memória e nos testemunhos que fomos convocados. Ninguém aqui esteve na Terra em regime de exceção. Apesar disso, bendizemos as dificuldades e as provas que nos estimularam ao avanço e à conquista da paz. Ah, mas eu conheço gente que parece o rei Midas, tudo que põe a mão vira ouro. E você queria isso, querido irmão? Querida irmã? Tudo que você põe a mão vira ouro? O que você ia fazer com tanto ouro? E lembra da história do Midas? Ele pegava uma maçã, ela virava ouro. Ele pegava um copo com água, virava ouro. Morreu de fome, cercado de ouro. Tem um princípio na medicina chinesa, que eu já falei aqui várias vezes: quantidade afeta qualidade no trabalho do bem. Vamos lá. Provavelmente essas informações, quando forem conhecidas por muitos correligionários, serão contraditadas e mesmo combatidas. Quer dizer, ele sabia que o Filomeno ia descrever isso tudo para a gente. O Divaldo tomou pedrada por causa disso. Isso falar, Nunca faltam aqueles que se entregam à zombaria e à arreguida oposição. Os seus estímulos funcionam melhor quando estão contra algo ou alguém. Não nos preocupamos com isso. Cumpre-nos, porém, o dever de informar com segurança, e o fazemos com o pensamento e a emoção direcionados para a verdade. Como os reencarnados de hoje serão os desencarnados de amanhã, e certamente o inverso acontecerá, os companheiros terrestres constatarão e certificarão de visu, quer dizer, dessa verdade. Jamais nos cansaremos de amar e de servir, tentando seguir as luminosas pegadas de Jesus, que nos assinalou com sabedoria. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Sem a pretensão de sermos escolhidos, por enquanto, apenas pretendemos atender-lhe ao sublime chamado para o seu serviço entre as criaturas humanas de ambos os planos da vida. Então, se colocando ali à disposição para o trabalho, dos dois lados. Calando-se visivelmente emocionado, ergueu-se e, nimbado por peculiar claridade que dele se irradiava, rezou a Deus com inesquecível tom de voz. E aí começa a oração do Eurípides. Amantíssimo Pai, incomparável Criador do Universo e de tudo quanto nele pulsa, tende compaixão dos vossos filhos terrestres, mergulhados nas sombras densas da ignorância e do primarismo em que se demoram. A vossa excelsa misericórdia tem-se consubstanciado em lições de vida e de beleza em toda parte, convidando-nos, estúrdios que somos, ao despertamento para a vossa grandeza e sabedoria infinita. Não obstante, continuamos distraídos, distantes do dever que nos cabe atender. Apiedai-vos da nossa pequenez e deixai-nos sentir o vosso inefável amor, que nos rocia e quase não é percebido, a fim de alterarmos o comportamento que vimos mantendo até este momento. Enviaste-nos, Jesus, o inexcedível amigo dos deserdados e dos infelizes, depois de inumeráveis mensageiros da luz. Ouvimos-lhe a voz, sensibilizamo-nos com o seu sacrifício, no entanto, desviamo-nos do roteiro que ele nos traçou e continua apontando. Tombando, porém, no abismo por invigilância e leviandade, tentamos reerguer-nos várias vezes e nos ajudastes por compaixão, sem que essa magnanimidade alterasse por definitivo nossa maneira de ser durante os séculos transatos.
Permitistes que Allan Kardec mergulhasse no corpo, a fim de demonstrar-nos a imortalidade da alma, quando campeava a descrença e a cegueira em torno da vossa majestade. E também nos fascinamos com o mestre Lyonês. Logo depois, porém, eis-nos perdidos no cipoal dos conflitos a que nos afeiçoamos, experimentando sombra e dor, esquecidos das diretrizes apresentadas. No limiar da nova era que se anuncia, permite que vossa luz imarcessível nos clareie por dentro, libertando-nos de toda a treva e assinalando-nos com o discernimento para vos amar e vos servir com devotamento e abnegação. Excelso Genitor, tende piedade de nós, favorecendo-nos com o entendimento que nos ajude a eliminar o mal que ainda se demora em nós, devolvendo o bem que nos libertará para sempre da inferioridade que predomina para a nossa natureza espiritual. Sede, pois, louvado por todo sempre, venerando o Pai. Calou-se Eurípides. A luz ambiente diminuiu de intensidade durante a oração, ao tempo em que peregrina claridade de luar invadiu o recinto, bafejado por acordes harmônicos de harpa, dedilhada ao longe, com incomum maestria. Simultaneamente, pétalas de rosas coloridas caíam do teto e diluíam-se com delicadeza no contato conosco. As lágrimas nos escorriam silenciosas e longas pela face, confirmando o nosso compromisso emocional com o dever, que jamais desapareceria do nosso rumo espiritual. O ambiente permaneceu em silêncio profundo por alguns minutos, ouvindo-se o pulsar da natureza e recebendo-se o inefável amparo divino. Lentamente, a claridade ambiente retornou e todos nos olhamos comovidos e felizes. Estava encerrando o incomum encontro. Despedimos-nos de todos os novos amigos, certos de que nos voltaríamos a encontrar oportunamente em algum outro lugar, na grande marcha para Deus. Uai, Verônica, não vai ter uma bebidinha, uns drinks, não vai ter uns salgadinhos, comes e bebes, não? Esse ambiente todo aí já encheu tudo do que precisava naquele momento. Eu achei que ia ter um coquetel, um buffet, né? A gente só pensa em comer, né? Prova e expiação. O espírito adora provar. Na FEAC, na hora do lanche, o pessoal ataca a comida, mas ataca que parece que veio do Ceará, como dizia minha avó. Né? Eurípides gentilmente acompanhou-nos à porta, abraçando-nos com afeto e colocando a comunidade na qual se encontrava inteiramente à nossa disposição, caso viéssemos a ter qualquer necessidade. Beijei as mãos da entidade veneranda e com o Dr. Inácio e Alberto retornei ao pavilhão, igualmente despedido-me de ambos com profunda gratidão, porquanto ao amanhecer seguiria de retorno ao lar, jamais me esquecendo de tantas graças recebidas e das afeições estabelecidas. A noite de bênçãos daria lugar a futuros amanheceres de trabalho e de iluminação que estamos percorrendo com os olhos postos em Jesus, o amigo por excelência. Queridas irmãs, queridos irmãos, que bom que toda quinta-feira nós estamos aqui juntos. E enquanto está acontecendo, sendo transmitida essa live para vocês, Mirinha, Verônica, eu e um grupo de amigos, estamos na sala de passes da FEAC, numa reunião de tratamento espiritual à distância. Então, quando eu falo, coloca a sua água para fluidificar, a equipe da FEAC está com um olho no gato e o outro no peixe, com um olho na reunião mediúnica e com um olho na live. 239 encontros. Já estamos caminhando para 240, com o qual vamos começar o Trilhas da Libertação. É uma jornada. Se você quiser assistir os capítulos anteriores dessa obra, todos gravados. Este é o nosso 9º livro, não é isso, Verônica?
Nono livro. O grupo 10º nós vamos começar a semana que vem, dia 11 de setembro. Está aí, ó, Trilhas da Libertação. Essa é a capa da primeira edição, das primeiras edições. Agora mudou. Vamos trabalhar-nos, vamos nos encontrar semanalmente. E lembra do CCC. Curte, compartilha, comenta, assista, escuta cada capítulo pelo menos 3 vezes. Segue o YouTube da FEAC, youtube.com/FEACnet. Segue o meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. Toda semana tem 1, 2, no mínimo, palestras postadas. Por onde eu passo, eu gravo tudo. Para quê? Para poder trabalhar esse material. Eu estive agora em Rio Pomba, no dia 30 de agosto, proferindo uma palestra. Já vou subir ela para, hoje ainda, devo subir ela para o meu YouTube, Falcone Espiritismo, ao estudo de Rio Pomba, o estudo para a Associação do SOS Preces, 10 desafios dos espíritas dos dias atuais, já está livre lá para você acessar. Vamos divulgar, vamos compartilhar, deixar um comentário, vamos levar essas possibilidades. Tem tanta gente usando a internet para coisas inconvenientes, da política, da pedofilia, da pornografia, da fofoca, da maledicência, de passinho de dança para lá e para cá. Larga o TikTok, toque-se. Mestre Shin me disse, larga o TikTok e toque-se. Aproveite o seu tempo, valoriza a vida, usa o celular e as redes sociais para coisas nobres. Você está semeando no terreno da sua anatomia, corpo, mente, espírito. No próximo livro nós vamos falar de perispírito. Como é que fica isso? Temos que pensar. Eu fiz um estudo no grupo da Verônica, no último dia, que dia que foi? Dia 1º. Dia 1º desse mês de setembro, sobre o capítulo 93, da questão 93 99. A 99 do Livro dos Espíritos. Gravei. Já vai ser, se não está postado ainda, vai ser postado. Atualize-se. Larga os telejornais da televisão que só falam mentira e desgraça. Quanta gente trabalhando pelo bem. E agradeça a Universidade de Cambridge. Soltou um trabalho sobre as zonas do terror na América Latina. O Brasil é campeão. Não sei se você viu isso, Verônica. Não. 1 em cada 4 brasileiros vive em região comandada pelo tráfico. Agradeça você estar num lugar mais livre e oremos por aqueles que estão lá, tendo que pagar para ter uma lojinha, tendo que pagar para vender pipoca. O que a máfia fez nos Estados Unidos? As redes terroristas estão aí. Oremos pelos homens e mulheres compromissados com a verdade. Oremos por aqueles que estão temporariamente no compromisso da perseguição, do ódio. Somos todos irmãos. Jesus gosta tanto de Adolfo Hitler como gosta de Francisco de Assis. Vamos trabalhar-nos. E, acima de tudo, lembre-se, as palavras de Mahatma Gandhi, a paz que você quer ver no mundo, começa em você. Eu não posso mudar a Verônica, por mais amigo que eu seja da Verônica. Eu não posso mudar a Mirinha, por mais amigo que eu seja da Mirinha. Nem a Jussara, nem o Chaves, nem nenhum de vocês. A não ser pelo exemplo. Modelo e guia é Jesus. Mas nós podemos ser referência uns pelos outros. Então, agradecemos a sua participação nessa jornada de 6 meses estudando Tormentos da Obsessão. Pensa nisso. E vamos mergulhar aí
no Trilhas da Libertação para ver uma história real acontecida no Brasil, com um companheiro nosso do movimento espírita que deixou seu nome nas páginas da doutrina espírita e depois despencou tudo. Se ele cometeu equívocos, eu também posso cometer. Lembra do ovo: olhai, vigiai e orai. Verônica, suas palavras finais, querida. Agradecendo aí o pessoal que esteve conosco nessa caminhada. É muito bom a gente saber das situações que nos alertam e que existe solução, né? Isso que é misericórdia divina. Mas o trabalho que os benfeitores espirituais têm também é árduo para tirar do pântano esses espíritos. Então, mais fácil é a gente não cair nesse pantanal, para poder não sair nesse lodo. Então, por isso que o Filomeno nos traz essas informações, nos alertando na nossa conduta de comportamento, sabendo que os equívocos serão corrigidos, mas podemos já tentar evitar ou tentar diminuir os equívocos que a gente vem cometendo aí durante muito tempo. Então, nós agradecemos imensamente a companhia de todos, o feedback que temos recebido e contamos com vocês aí nesse novo livro que semana que vem iniciaremos. Se ainda não adquiriu a obra, adquira, estuda, lápis na mão, grifa, risca, anota, põe interrogação, põe ok e vamos juntos. Se você quiser participar desse nosso programa, alô mineiros, os paulistas estão pondo vocês no bolso. O Alan já participou e a Ana, né? Ana Cristina. Vamos chamá-los logo de volta, hein? Prontidão, aí a Verônica faz contato com vocês. Se você quiser participar com a gente, tem vaga no coração, tem vaga na Fundação Espírita Allan Kardec. Um abraço para a Jussara, para o Chaves dos bastidores, para toda a equipe da FEAC, que este setembro amarelo seja de vida. João 10:10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Que possamos transformar o mês amarelo, do IP amarelo, em mês verde da esperança, valorizando a vida. Certo? Vamos então fazer a nossa prece, dizendo: amigo e mestre Jesus, abençoa o nosso Eurípides Barçanufo onde esteja, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franca, Mansão do Caminho, todas as instituições espíritas e dos demais caminhos de religiosidade que mereçam ser chamadas casas do bem, promovendo, elevando, oportunizando a cada um de nós trabalhar-nos no bem e trabalharmos o bem em nós. Abençoe as crianças, os jovens, os adultos, os idosos, a todas as faixas etárias, os que estão reencarnando, os que estão desencarnando. E dai-nos forças para que possamos perseverar, dando graças a Deus, rogando as bênçãos de Maria de Nazaré com a falange dos seus servos para a prevenção do suicídio, colocando nossas vidas em tuas mãos e renovando votos. Encerramos o estudo de hoje, encerrando também mais uma obra de Manuel Filomeno de Miranda. Que assim seja. Muito obrigado a tudo e a todos. Ajudem-nos a chegar mais longe, com seus comentários, com o seu compartilhamento, com o seu joinha. Assina o canal se você ainda não é assinado. E vamos que vamos. Por quê? Porque a eternidade nos aguarda. Verônica, um grande abraço. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. A tudo e a todos.